Ontem tivemos essa novidade aí, conversa, Felipe, entre Donald Trump e o presidente Lula, vários assuntos, e eu queria destacar o assunto de segurança pública. O presidente Lula veio à tona como um articulador, um possível articulador aí entre Venezuela e Estados Unidos, falou também com Donald Trump sobre o crime organizado, o combate ao crime organizado. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tinha falado aí na última operação da Polícia Federal sobre a importância de ter aliados nos Estados Unidos, ou de ter o país como um aliado, porque muitas vezes quando o dinheiro sujo vai para os Estados Unidos, ele volta para cá, ou seja, se tiver como fazer essa triagem no próprio país lá e aqui, seria mais fácil. O próprio Fernando Haddad citou um exemplo de armas, de armamentos. Existem armamentos que vêm para o Brasil dos Estados Unidos e também não conseguem ser fiscalizados na saída de lá. Então, se houver essa ajuda do país norte-americano, também dificultaria a entrada de armas aqui no Brasil. Então, tudo isso foi falado pelo presidente Lula, mas a gente sacou, entendemos que o presidente Lula também vem usando essa arma do discurso da segurança pública também para usar aí num discurso eleitoral, é claro. Já entendeu, o presidente Lula entendeu que o discurso da segurança pública hoje é o caminho e vai ser a vertente principal para as eleições de 2026, e nada melhor do que falar com Donald Trump sobre segurança e segurança pública e usar isso também como subterfúgio eleitoral, né, Felipe? Exatamente, Mira. Você tocou no ponto principal, né? Inclusive, o Haddad, na semana passada, deu uma pista de que iria ter uma conversa com a presidência dos Estados Unidos exatamente sobre a questão de criar, né, uma cooperação, um acordo de cooperação entre os dois países para melhorar a segurança pública e combater o crime organizado, né, combater a lavagem de dinheiro, né. E o pano de fundo foi exatamente aquela grande operação da Polícia Federal em relação ao Refit, né, em que existiam várias empresas offshore nos Estados Unidos, né, em Delaware, que é um paraíso fiscal, especialmente, que se utilizavam, né, de subterfúgios para lavar dinheiro e para dar um rombo tributário no Brasil. E com toda certeza, né, isso vai se resolver se tiver uma cooperação muito clara e muito bem estruturada entre o Brasil e os Estados Unidos, e entre o Brasil e todos os países, né, do mundo, né? Até porque a gente sabe, né, que a afeição da facção criminosa e do crime organizado atualmente não é mais restrita ao Estado, nem é mais restrita ao país. Pelo contrário, né, o PCC faz transação direta com a máfia italiana, direta com a máfia chinesa, direta com empresas e fundos de investimento que têm offshore, empresas fora do Brasil. Então, o combate ao crime organizado passa, sem sombra, se aproveitou exatamente desse fato, né? Sabe que a segurança pública vai ser a principal pauta política eleitoral e está querendo se utilizar disso, né, da conversa com o Trump, no momento que o Trump está usando também o combate à droga, né, no Caribe, é bom lembrar isso, né, em relação à Venezuela, em relação a, a colocar porta-aviões, né, no mar do Caribe, né, exatamente para combater, né, pelo menos na mensagem aparente, a gente sabe que isso não é 100% verdade, né, para combater o crime organizado, para combater o tráfico de drogas. Né? Então, é uma pauta de comum entre os dois países, e o Lula, né, ele colocou essa pauta também para colocar dois assuntos que a gente sabe que são assuntos caros ao governo: a sanção às autoridades brasileiras e a continuidade das tarifas do produto brasileiro. Né? E numa dessa, Neila, de tentar conseguir conversar com o Trump, criar artifícios, criar pautas diferentes e chegar no mesmo assunto, a gente sabe que numa dessa o governo federal pode ser exitoso na negociação com os Estados Unidos. E o Hess colocou um ponto, né, que eu achei importante destacar, né, que os Estados Unidos também, por outro lado, sabe que o ponto fraco dele é exatamente a questão da economia. As altas tarifas dos Estados Unidos cobradas do Brasil e de outros países estão aumentando o preço dos Estados Unidos. Isso está aumentando a inflação. Aumentando a inflação, né, o nível de aprovação do governo Trump cai também, porque ninguém quer que o seu produto que você costumava comprar por um valor esteja comprando por um preço muito maior. Né? Então, essa pauta também do problema da crise inflacionária nos Estados Unidos permite que o Lula suba o tom e permite que o Lula coloque essa agenda de uma forma muito mais clara para o Trump e para o governo dos Estados Unidos.
Bem, deixa eu aproveitar, porque ontem, claro, o governo Lula se manifestou, mas o presidente Donald Trump também se manifestou sobre essa ligação entre os dois. Vamos ver o que disse o presidente Donald Trump. Topic, if I may, sir, you had a call with Brazil's President Lula today. Can you tell us what you discussed? Yeah, we had a great talk. We talked about trade. We talked about sanctions, because, as you know, I sanctioned them, having to do with certain things that took place. But we had a very good talk. I like him. Very good. We had some good meetings, as you know, but we had a very good talk today. Yes, I did. Bom, deixa eu aproveitar que a gente conseguiu restabelecer o contato com o Hessel. Hessel, agora, vamos ficar na expectativa. A expectativa de Donald Trump e do presidente Lula terem uma nova reunião e de que essas sanções, porque ainda existem, não sanções, mas ainda existem taxações sobre alguns produtos brasileiros que foram sim sobretaxados, só uma parte deles conseguiu tirar essa sobretaxa, né? Então a gente espera ainda que outra parte da economia seja beneficiada ao tirar essa sobretaxa aí dos produtos brasileiros. Esperamos que isso aconteça antes do ano que vem, né? Esperamos que isso aconteça muito em breve. Como o Felipe destacou da sua fala, é importante que isso aconteça também para que não aumente o valor dos produtos dentro do próprio Estados Unidos, até porque o presidente Trump não faria esse tipo de movimentação se não beneficiasse a ele ou se não houvesse prejuízos para a população norte-americana, né? Foi esse o sentido aí dessa mudança de postura do presidente norte-americano, né? Exatamente, Neila. O presidente americano, a grosso modo, tem que ficar bastante pianinho, justamente porque a economia americana está atrelada à tarifação de produtos brasileiros. Eu volto a dizer, a questão do suco de laranja, da carne, o café, são itens que não podem faltar na mesa do americano. E o americano não consegue ter uma produção interna que vá abastecer totalmente o seu mercado. E muitas vezes ele precisa, mesmo assim, se ele tiver autossuficiência de produtos dentro dos Estados Unidos, ele precisa colocar um pouco mais para justamente fazer o controle de preço, ou seja, para que o preço consiga abaixar bastante. E é aquela coisa de a política da procura, da demanda e da procura. Então, isso precisa realmente a gente olhar com bastante sensibilidade, que o presidente Donald Trump ele não pode alavancar muito essa questão tarifária, principalmente com o Brasil, porque justamente ele precisa fazer um ajuste econômico, e esse ajuste econômico ele vai com certeza refletir nas eleições do ano que vem, que é as eleições de meio termo, que é onde vai se definir ter uma nova configuração do Congresso ou não. Ou seja, o presidente Donald Trump precisa do Congresso do lado dele, mas quem compõe o Congresso é o povo, é o voto. E se a economia não estiver boa, realmente isso vai comprometer aí os 2 anos seguintes do governo de Donald Trump. Por isso que Donald Trump já percebeu que ele realmente precisa do Brasil. É claro que ele vai fazer uma meia-culpa, vai dizer, olha, nós tivemos algumas sanções, nós tivemos que colocar tarifas, mas tive uma boa conversa com o presidente brasileiro, ou seja, ele já dá aí realmente o tom de que as coisas mudaram. Na língua portuguesa já diz muita coisa aí, só não entende quem não quer. Ou seja, pelo andar da carruagem, a gente pode esperar que as sanções às autoridades brasileiras podem também ser derrubadas. Eu acredito que são a curto prazo ou médio prazo, até porque é uma sanção sanção ao governo brasileiro, ao país chamado Brasil, e isso no empenho da economia americana, é mais uma questão política essa aplicação. E a gente está falando da questão do ministro, de familiares e tal. E, por outro lado, a aplicação da Lei Magnitsky também não trouxe também impacto direto teoricamente com isso. A gente vê que as pessoas estão trabalhando, o próprio ministro Alexandre de Moraes, você não vê nada de anormal no particular e pessoal do ministro. Ou seja, foi uma injeção que não tem efeitos assim. Então, por isso que a gente acredita que a suspensão da Lei Magnitsky vai ser uma coisa de curto e médio prazo
para se retirar, até porque nenhum dos lados. Bom, agora sim eu consegui ouvir o Hessel, deixa eu agradecer. Fernando Hessel, muito obrigada pela participação aqui no nosso Contexto Metrópolis, até a próxima.